Legal. Pessoal, boa noite. Primeiro, obrigada aí pela participação de vocês, as que forem se somando a gente no decorrer da apresentação. Depois a Paula deve disponibilizar o material para ficar aí registrado. Primeiro, muito feliz de estar aqui com vocês. A ideia é que a gente faça realmente um bate-papo, não é uma apresentação, não é uma aula, mas que a gente consiga compartilhar um pouquinho dos desafios que a gente tem aí no mercado de moda. Vejo aqui que a gente tem pessoas de mercados bem diferentes, né? Então, eu espero fazer um discurso e uma fala que atinja a todos e que, de alguma forma, toque aí e plante uma sementinha de mudança para a gente começar a olhar para o nosso mercado com um jeito diferente, talvez, do que a gente está acostumado, ou que vocês tragam novas ideias para nos provocar aqui também. Primeiro pouquinho, eu estou feliz demais de ter me somado ao Umold, de estar aqui com vocês. A Umold, eu já vi aqui que nós temos clientes, temos o time Umold, pessoas do time Umold aqui, mas para aqueles que, porventura, venham assistir esse vídeo depois e que não sejam clientes nossos ainda, a Umold, ela é uma empresa, uma startup, que tem a missão aí de oferecer soluções para marcas de moda, sejam varejistas, atacadistas, confeccionistas, com o objetivo principal de aumentar a venda e rentabilidade, né? E a ideia é fazer isso de uma forma bem disruptiva, trazendo aí a tecnologia e a análise de dados como drive principal para a tomada de decisão. A gente sabe que a tecnologia está aí, disponível para todo mundo, mas muitas vezes a gente coleta um monte de dados, muitas informações dentro dos nossos negócios e muitas vezes a gente não sabe como organizá-las e o que fazer com elas. E a nossa ideia é justamente ajudar e apoiar as empresas a fazer esse processo de digitalização dos seus processos, seja de desenvolvimento de coleção, de planejamento, para que essa tomada de decisão da escolha do produto que vai estar na loja seja muito mais científica do que aquela que vem pelo feeling ou do gerente de produto, do comprador, de quem está ali na frente com o fornecedor. Então, nossa ideia aqui é colocar ciência, e é lógico, nunca deixando de lado, e mais do que nunca, deixando o tempo livre disponível daqueles que estão na frente do negócio, justamente para a parte que a máquina não substitui, que é a criação, que são as ideias novas, que é todo aquele feeling de mercado e do consumidor que máquina nenhuma será capaz de capturar. Então, aproveito já para deixar aqui o contato das nossas redes sociais, não deixem de nos acompanhar, seja ali dentro do Instagram, no Spotify ou mesmo no nosso website. Para quem está aqui na live também, no LinkedIn, vocês conseguem me encontrar como Vanessa Rinaldi Ornella Zengman, além do próprio Instagram. Então, falando um pouquinho sobre mim, algumas pessoas que estão aqui me conhecem, mas para quem não me conhece, então eu sou Vanessa, eu já estou no varejo há 20 anos, o Ítalo que está aqui com a gente foi um grande tutor meu aí no começo dessa jornada, estou muito feliz de ter ele aqui comigo, eu fui trainee dele na Riachuelo, mas passei por grandes varejistas, comecei na C&A e descobri o varejo de moda dentro da C&A, ainda na área de importação e exportação. Passei 4 anos na Riachuelo e por ali eu fui gerente de produto de júnior a sênior, passando por áreas de feminino, masculino e moda íntima. Depois, aí a minha grande jornada foi na Pernambucanas, estou vendo a Milene que está aqui com a gente também, fez parte ali de parte da minha jornada. Na Pernambucanas eu passei pelas áreas de produto, compras, planejamento, abastecimento e finalizei minha jornada lá em recursos humanos como diretora de RH e hoje me somo ao Umold aí para justamente apoiar as empresas a digitalizarem os seus processos de desenvolvimento de coleção e de planejamento. E a missão hoje para vocês é a gente conversar um pouquinho sobre desenvolvimento de coleção, e eu não teria como a gente fazer isso sem fazer uma retrospectiva e pegar uma perspectiva histórica de como que evoluiu a análise de produto e como que o produto era visto no passado e como é hoje, e a gente, inclusive, fazer reflexões importantes sobre será que a gente realmente mudou a nossa forma de pensar e quanto que a gente está aplicando tudo isso no nosso dia a dia. Então, para começar essa nossa conversa de hoje, eu peço muito que vocês participem, vão colocando aqui no chat as perguntas, opiniões de vocês, para a gente deixar isso daqui não um monólogo, mas uma troca bem rica. Então, eu trago para vocês um pouquinho sobre como essa perspectiva de desenvolvimento de produto mudou ao longo do tempo, né? Então, se a gente fosse buscar lá na história, isso aqui vocês já devem ter visto muito nas aulas de história, aulas de marketing, enfim, mas é sempre bom a gente recordar que tudo começou ali atrás, num tempo em que o foco era só a indústria, né? Ainda muito antes da Revolução Industrial, onde o ser humano estava só realmente preocupado em solucionar problemas relacionados ao processo de fabricação, né? E depois em como é que eu organizo a produção. Então, essa coisa da produção fabril e resolver o problema das indústrias era o foco, e a gente ficou praticamente meio século
com essa orientação à produção, nessa sensação de reduzir esses custos produtivos. Passado a Revolução Industrial, a gente entra, e aí já com conceitos que vão tocar ali o Taylorismo e o Fordismo, trazendo um foco para a produção, mas aí olhando para a produtividade e o produto. E aí é pela primeira vez que a gente começa a ver nos livros de administração o produto entrar na história, mas ele entra de uma forma diferente, não como aquela solução que a gente vai disponibilizar para o cliente na loja, mas o produto que eu tenho para vender, né? Então tem aquela popular frase de Henry Ford que diz: um cliente pode ter um carro da cor que ele quiser, desde que essa cor seja preta, né? Então assim, eu vendo, mas eu vendo o meu produto, e é aquele que me dá produtividade numa linha de produção, que não vai parar a minha fábrica e que de alguma forma eu consigo ofertar para o mercado, né? Então a gente ficou um século praticamente focado na indústria. E aí, ali perto da década de 30, né, a gente começa a falar do marketing 1.0, que aí a gente tem essa centralidade, então, no produto, com as ideias de Taylor e Ford, falando da indústria, e a gente vai tocar o que a gente chama hoje de marketing 2.0 50 anos depois, onde a centralidade começa a tocar o consumidor. Então, foram os primeiros momentos em que a gente começa a entender e perceber as marcas começando a se posicionar no mercado, né? Então, elas colocando posicionamento de marca, de imagem, e aí olhando para quem elas queriam vender. Então, depois ali de quase um século e meio que a gente começa a olhar as marcas tentando tocar um consumidor ou fazendo comunicações diretas para um público específico. E vejam que a gente passou ali da década de 50 até os anos 2000 para mudar essa percepção, né? Então, a gente ficou muito tempo ali olhando o posicionamento de marca no mercado até que a gente tem o advento da tecnologia. E aí a gente entra ali perto de 2010 e vejam como a evolução acabou sendo muito mais rápida, né? A gente teve ali a cada 5 anos uma mudança. A gente entra numa era mais de valor, falando de missão, valores, objetivos e visão das empresas e como é que a gente transfere isso para os nossos clientes. Depois, ali em 15, a gente começa a sair do tradicional e ir efetivamente para o digital, que é quando entram as redes sociais nas nossas vidas. E aí a pandemia veio e mudou tudo, e a gente chega no que a gente está chamando de marketing 5.0, que é trazer a tecnologia para o bem-estar humano, né? Seja bem-estar de qualidade de vida, no sentido de benefícios à saúde mesmo, como a gente pode falar aqui em benefícios do nosso trabalho, né? Então, como é que as máquinas podem nos ajudar a ser mais produtivos, fazendo aquelas coisas que são repetitivas, que lá na época de Taylor e Ford, a gente tinha eles ali, né, querendo que o homem reproduzisse o que as máquinas faziam, né? Como é que a gente deixa hoje as máquinas fazendo isso e nos libertando e liberando tempo para a gente colocar o nosso cunho criativo nessa história. E tudo isso, quando a gente fala de conceitos ali de administração, eles de alguma forma se repercutiram também na comunicação, né? E a gente vê esse espelho, como é que a comunicação com o público e falando de produto, ela evoluiu ao longo desse tempo. Então, lá naquela época que eu comentei para vocês, ali na década de 50 e 60, quando a gente começa a falar de alguma comunicação relacionada a produto e as marcas se posicionando de alguma forma, o que a gente tinha lá? Jornais, revistas, rádios, TV e outdoors. Na década de 70, a gente começa a falar de marketing de relacionamento. E aí aqui começa a entrar o CRM, quem é que nunca lembra ali, né, quando a gente recebia mala direta nas nossas casas, ou recebia alguma segmentação de relacionamento, então o foco aqui era a construção de relacionamento duradouro com os clientes e não só na venda de produto. Então, aquela coisa do você pode ter qualquer carro desde que seja preto, ele sai um pouco de cena e a gente começa a falar do consumidor como uma persona ali, né? Para na década de 80, aí a gente entra com o processo de segmentação mais firme, e aí as empresas passam a não olhar o público de uma forma geral, mas a segmentá-los ou com base em características demográficas, geográficas, psicológicas, etárias, enfim. Começa a ter uma segmentação, e aí a gente entra, né, com os conceitos de CRM, as malas diretas que chegavam nas nossas casas, mas é uma segmentação muito mais simplificada do que a gente tem hoje, né? 10 anos depois, entra o marketing digital. E aí, com a internet, as empresas passam a criar ali os seus websites, usar e-mail marketing, então aquela mala direta que era postada simplesmente no correio, começa a chegar e encher as nossas caixas de e-mail com campanhas ou propagandas, e eles começam a ter uma comunicação mais direta ainda com o cliente, né? Então, eu saio ou de uma comunicação direcionada para um público, mas ainda que pegava algo mais massivo, para algo realmente mais personalizado e direcionado.
10 anos depois, entra, então, o que a gente chamou de marketing de conteúdo. Então, aqui as empresas, por conta, e aí tanto 2002 até 2010, o que a gente está vivendo hoje, a gente já começa a falar aqui da internet e das redes sociais muito mais ativas. Então, as empresas começam a criar conteúdos relevantes para engajar o cliente, né? Então, não é só o produto pelo produto, mas como eu consigo engajá-lo por aquilo que eu falo, por aquilo que eu verbalizo para ele através da minha comunicação. E aí, 2010 em diante, as redes sociais, elas vieram para realmente tomar conta, e é muito interessante aqui, né? Porque quando a gente lembra da era pré e pós-industrial, era muito difícil a gente imaginar as indústrias se comunicando direto com o consumidor. Elas sempre precisavam de um intermediário, e esse intermediário sempre foram os varejistas, as redes de varejo, ou as lojas, ou as multimarcas. Então, a indústria vendia para alguém que vendia para o consumidor, né? Hoje a gente, ali a partir de 2010, quando a gente olha as redes sociais, quantas marcas não se comunicam diretamente com o seu público, né? E a gente vê a própria indústria ou abrindo os seus pontos físicos ou fazendo vendas diretas ao consumidor através do e-commerce. Então vejam que no momento em que a indústria estava completamente focada na qualidade da produção dela e na linha de produção ali dos seus produtos, ela começa a olhar de uma forma diferente e falar, opa, peraí, eu acho que eu consigo atender diretamente esse cliente, mas eu também preciso mudar a minha forma de gerenciar o processo produtivo, porque não dá só simplesmente para empurrar tudo que eu produzo para a loja, porque talvez não é aquilo que o meu cliente queira. E esse cliente começa a verbalizar isso nas próprias redes sociais, né? Então, em respostas a posts ou mandando comunicações e mensagens diretas para as marcas. Então, essa marca deixa de ser uma entidade e vira uma persona e começa a se conectar diretamente com o consumidor. E aí a gente deixa aqui também aquela coisa de que todo mundo pode, de alguma forma, influenciar alguém, seja no seu bairro, na sua cidade, no seu país, sem depender exclusivamente de personas globais ou personas da mídia tradicional para poder fazer ofertas dos seus produtos, né? Então, de alguma forma, as redes sociais deram a voz para todos, e todas essas pessoas hoje conseguem se comunicar com clientes e criar seus próprios nichos. Então, a gente pode ver lojas que têm pequenas de bairro, que têm o seu próprio Instagram e fazem ali toda uma comunicação direta com o cliente. As próprias multimarcas acabam criando esse engajamento na rede social sem depender de uma mídia tradicional paga para poder chegar na casa do consumidor. E aí, se vocês quiserem já deixar os comentários de vocês, o que vocês sentiram ali dessas mudanças e como vocês enxergam isso nos mercados de vocês hoje, fiquem super à vontade e a gente vai interagindo aqui no chat à medida que eu caminho para a apresentação. E aí, quando a gente olhou ali para o foco em desenvolvimento de produto, como é que ele evoluiu ao longo do tempo, a gente sai de uma era de foco de indústria para foco no cliente, e aí esse cliente sendo envolvido e engajado através de mídias completamente instantâneas, né? E a gente fala, tá legal, e o produto de moda, como é que fica, né? O fato é que a gente tem no nosso mercado, ele é altamente pulverizado, e a gente pode ter modalidades ali de fornecimento muito diferentes, até pelas pessoas que eu comecei a conversar aqui quando foram entrando nesse Talks de hoje, eu percebi que elas vêm de mercados diversos, e nós, a YouMold, tem também clientes de naturezas diversas, né? O fato é que a gente pode ter a compra, como nos magazines e nos varejistas acontece, né, do que a gente chama de produto acabado ou produto pronto, né, em que eu tenho as minhas áreas de estilo, planejamento e compras atuando em pesquisas de tendência dentro da companhia, mas que eu transfiro a responsabilidade do desenvolvimento em si, da execução de modelagens para o fornecedor e eu compro esse produto pronto dele. A gente tem casos de clientes, por exemplo, que eles são clientes que compram e desejam fazer o produto faccionado. Então, ele detém, na verdade, todo o desenvolvimento de produto. Isso acontece muito dentro de marcas grandes, né, e marcas renomadas ali no mercado, marcas de luxo, principalmente, em que eu detenho o conhecimento do desenvolvimento, tenho o estilo como grande protagonista dentro da empresa, e eu simplesmente faço e peço para o meu faccionista reproduzir isso, né? Então, aqui a gente já percebe que tem uma mudança no foco da própria companhia, né, em que, em algum momento, por exemplo, em que a gente fala de compras de produto prontos e acabados, principalmente os grandes magazines, a gente vê as áreas de compras e planejamento sendo grandes protagonistas nessa história, né, porque aí conta muito a negociação, os volumes que eu vou comprar, como é que eu entro e interajo com esse mercado. No caso de quando a marca detém o desenvolvimento, o estilo tem um protagonismo diferente. Normalmente o estilo como o próprio criador da marca, então eles detêm o conhecimento do desenvolvimento de estampa, de cartela de cores, e delegam
praticamente nada dessa etapa de desenvolvimento para um fornecedor. Então, esse fornecedor executa, e isso pode acontecer com ou sem a compra de matéria-prima, né? Muitas vezes eu mesmo posso fazer o que a gente chama de triangulação da matéria-prima, então eu compro com o meu poder de negociação, negocio a matéria-prima e faço a triangulação, envio isso para o fornecedor, que vai executar o desenvolvimento de produto que eu desenhei, diferente do produto acabado que a gente compra exatamente aquele produto do jeito que o fornecedor executou, falando, ok, isso está aprovado para mim, e eu simplesmente cobro da data de entrega e não tenho nenhuma preocupação com o volume de matéria-prima que vai ser comprado, quanto que o tempo, o timing, como esse controle de produção vai ser feito. E a gente tem também outras empresas que têm a fabricação própria, elas fabricam e vendem, né? Então aqui a gente falou nos 2 primeiros pontos, de varejistas que podem desenvolver e comprar o produto de uma forma diferente, né? Onde as áreas de planejamento comercial, compras, qualidade, têm um protagonismo diferente daquelas marcas que detêm o desenvolvimento dentro da própria fábrica, ou eu mesmo, como a gente disse ali, né, que as fábricas e as indústrias deixaram esse papel de back-office, entre aspas, né, porque elas dependiam do varejista, não, elas mesmas hoje faccionam, produzem e vendem para o cliente. E aqui a gente tem uma outra persona que muitas vezes quando a gente conversa com os nossos clientes, assim, lá eu mesmo compro, eu planejo, eu desenvolvo, né? Então a gente tem esses papéis dessas áreas que são envolvidas no fluxo de desenvolvimento de produto muito misturadas, né, menos segmentadas como a gente tem em grandes magazines ou grandes empresas. O fato é que o processo vai ser o mesmo, seja numa empresa que tem a fabricação própria, seja naquela que ela compra direto o produto acabado ou manda faccionar esse produto. O que vai mudar entre elas é a ênfase que ela vai dar dentro de cada uma das etapas. Mas as etapas de desenvolvimento de produto fatalmente passarão por uma pesquisa de tendências, e aí se a gente fala de quem compra o produto acabado, vai passar um briefing para o fornecedor, que vai trazer para você amostras que estão ali conectadas com esse briefing que você mandou e com essa cartela de cores. No caso daquelas que detêm o desenvolvimento de produto, fazem pesquisas ainda muito mais aprofundadas de modelo, modelagem, e desenvolvem a própria modelagem e a tabela de medidas dentro das suas marcas. E na casa da fabricação própria, a mesma coisa. Então, a pesquisa de tendência vai acontecer da mesma forma, com visita à concorrência, visita a mercados e visitas a websites e outras fontes de tendência. E ela vai passar necessariamente, seja dentro do varejista ou dentro da indústria, por um processo de desenho, de um croquis ou de um protótipo, vai passar por uma área de modelagem, então tem um modelista envolvido dentro desse processo e vai ter uma aprovação de peça piloto, né? Que aí vai ter as suas ênfases diferentes a depender da natureza do negócio de cada uma das marcas. E aí a primeira pergunta que eu deixo para vocês aqui, né, e como é que esse processo de desenvolvimento todo acontece hoje dentro das empresas de vocês? Ele acontece com ou sem planejamento? Eu começo a já pesquisar e desenvolver tendências sem olhar o meu número, o número vem antes, o número vem depois, como é que acontece isso, né? E o fato é que não tem, e a gente acredita muito que o planejamento e a parte numérica, ela vem junto com o processo de desenvolvimento, e que simplesmente o feeling e o know-how, e uma perspectiva de tendência, ela não vai definir única e exclusivamente o que tem que estar na loja, né? E esse planejamento, ele vai fatalmente olhar uma análise de dados históricos, as tendências em si, conectadas com o que o estilo e as áreas de desenvolvimento de produto estão dizendo, e as próprias apostas que a marca ou o varejista gosta de falar. O fato é que o peso que a gente vai dar para cada um desses pontos é o que vai determinar o próprio jeito de varejar de cada uma das marcas ou de cada um dos varejistas, né? Então, muitas vezes, quando a gente tem empresas que são vanguardas e têm influência em redes sociais e são marcas de luxo, elas mesmas ditam a própria tendência. Então, o peso de tendência e moda, ele é muito maior do que, por exemplo, o que aconteceu no passado. Talvez para varejistas que trabalham com muito volume e precisam ter uma alta rentabilidade, ter um alto giro e uma rentabilidade garantida em alguns produtos, saber o que o cliente gosta e como é que ele reage em relação à evolução de preço de venda e a preço médio, é mais importante do que só a tendência. E a aposta em si é aquilo que você acredita, que a gente fala que o varejo também ele não pode viver só de apostas e só de números, né? Tem aquela coisa de você sentir e falar, poxa, isso aqui faz sentido para o meu cliente e eu quero incluir na minha coleção. Você vai ter a aposta. O ponto é, quanto ela vai ser?
E aqui a tecnologia, de alguma forma, já consegue nos ajudar a fazer isso, né? Aqui na YouMold, a gente acredita muito em determinar os pesos que vão olhar para o produto e para o desenvolvimento e falar se ele, sim, vai ter um sucesso de venda ou não. E até ali no final da apresentação, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas viabilidades tecnológicas que estão disponíveis. Aqui a gente já tem hoje capacidade de garantir que a marca ou o varejista determine o peso que ele quer dar para cada um desses fatores, para que isso direcione o planejamento dele e até mesmo a análise de produto que está na loja ou que está para chegar numa carteira de pedidos. E isso a gente vai explorando aí ao longo da apresentação. O fato é que esse planejamento, ele vai determinar para cada uma das marcas o que comprar e quanto comprar, né? Porque não é só que produto eu compro, mas qual o volume que eu vou comprar para cada um deles. Como é que vocês compram hoje, né? Acaba sendo um volume similar para todos os produtos, vocês fazem, de repente, para os grandes varejistas, uma clusterização que determina um volume igual para aquele produto que vai para aquele grupo de lojas, e trazer esse tempero de como é que eu olho para o produto, olho a probabilidade de sucesso dele e consigo colocar uma aposta maior ou menor em cima disso, vai determinar, primeiro, o volume de estoque que você vai ter e outro, o sucesso da sua coleção. Então, quando a gente olha para todos esses pilares, de quem que eu vou comprar, quanto e como eu vou comprar e como eu vou desenvolver esse produto, aqui a gente já tem áreas que acabam interagindo com bastante força. E muitas vezes elas acabam estando ou desconectadas dentro de plataformas, até porque elas acabam tendo investimentos por parte da empresa de formas diferentes. Então, quando a gente olha para os grandes varejistas, a gente vê os times de planejamento muito mais abastecidos com ferramentas hoje, né? Então, a gente tem grandes parceiros aí de tecnologia que acabam aportando bastante conhecimento em ferramentas de planejamento. Talvez o estilo muito menos, porque ele acaba fazendo um desenvolvimento todo fora de uma plataforma, então ele vai muito mais em relação a tendências e perspectivas que ele tem do que vai ser bacana na próxima coleção. Então, normalmente, eles não estão conectados em nenhuma plataforma digital. De alguma forma, eles passam isso para o time de compras, que olha para aqueles produtos, negocia com o fornecedor, coloca numa outra ferramenta, e a gente tem silos e elos trabalhando separados, né? E quando a gente fala de execução da coleção, e a gente vai entender um pouco mais para frente, né, é como é que o mercado ele foi mudando e tem exigido hoje cada vez mais que as empresas sejam cada vez mais rápidas nesse processo de desenvolvimento. E o fato é impossível ser rápido se a gente não estiver conectado em plataformas únicas, em que as pessoas consigam, em tempo real, entender o que está acontecendo com o produto e que etapa ele está, seja na produção ou dentro do ciclo de desenvolvimento dele, dentro da companhia, para você conseguir deixar com que ele chegue na loja mais rápido e atenda o cliente no momento que ele precisa. E que a gente não faça exatamente como Ford fazia lá atrás de você pode escolher a camiseta que você quer, desde que seja a camiseta branca que está disponível no meu estoque hoje, ou aquela que eu estou promocionando no mercado. Então, como é que a gente consegue ajustar essas apostas e colocar aqui dentro o tempero do que o cliente quer? E como é que eu consigo olhar para esse desejo do cliente e fazer com que ele fique explícito na etapa de planejamento que vai abastecer o desenvolvimento de produto para quando eu chegar na execução em si, de colocar o produto na esteira de produção e na loja de uma forma mais curta. E aí, quando a gente fala, e é um capítulo muito curto aqui que eu vou deixar para vocês do como a gente planeja, isso a gente consegue olhar claramente, bem definido, ou pelo menos de alguma forma tentando ser estruturado em grandes companhias, mas já ainda de uma forma muito incipiente nos pequenos varejistas, né? E uma das missões que a YouMold tem dentro desse processo, seja com o YouTalks ou com o próprio Moldcast, é como é que a gente transfere conhecimento para as marcas pequenas, para que elas consigam absorver as boas práticas de grandes magazines ou de grandes marcas. Então, o primeiro grande passo é você conseguir definir corretamente o que nós chamamos de hierarquia de produto, né? E o que é essa hierarquia de produto? É aquilo que vai te permitir olhar para o seu estoque, para a sua venda, não como uma coisa completa e qualquer, mas que você segmente isso por categoria de produto, para aquilo que faça sentido para o seu negócio, para que na hora que você extraia um número e uma informação, aquilo já seja um dado relevante, e não que seja um grande número que você simplesmente não sabe o que fazer com ele. Uma vez que eu peguei aquele meu estoque e separei, categorizei ele de uma forma correta, eu consigo começar a compreender o comportamento de venda de cada uma dessas categorias. Isso começa já a me dar algum insight. Então, as pequenas marcas hoje que acabam olhando a venda no todo, muitas vezes elas perdem
a percepção e aquela capacidade de fazer uma mudança de estratégia simplesmente porque elas não enxergam aquele produto que está com uma venda mais baixa daquele que está girando muito mais rápido e conseguiria trazer para a marca uma rentabilidade maior. Uma vez que eu segmentei o meu estoque, eu consigo entender o comportamento de venda desse meu produto, importantíssimo a gente sempre ter bem estabelecidos targets de venda e de estoque que sempre mirem e tenham levem em consideração o prazo médio de pagamento que cada marca tem com o seu fornecedor. Para os magazines e para as grandes marcas é ensinar o padre a rezar a missa, né? Mas para os pequenos, muitas vezes passa desapercebido. E por que isso é importante? Para você simplesmente conseguir trabalhar financiado pelo fornecedor, e não que você tenha que recorrer a bancos para capturar empréstimos e você vai ter que, de alguma forma, com empréstimos, sustentar o estoque e o capital de giro da sua companhia. Então, é importante você entender em quanto tempo eu pago para o meu fornecedor. A minha cobertura de estoque, o volume de estoque que eu tenho que ter disponível, ele não pode superar esse prazo, ou pelo menos eu tenho que monitorar para que ele fique dentro desse prazo. Porque assim eu vou vender, com esse dinheiro eu pago o fornecedor, compro um novo estoque e aí volto, né? Muitas vezes a gente vê companhias que acabam pegando, por exemplo, um estoque de uma coleção de verão que não vendeu e guardando em algum lugar específico na companhia para, eu vou lançar no próximo verão só, porque agora entrou o inverno. E guarda um estoque de um ano para o outro, a cada 6 meses. Então, isso é um perigo muito grande. Né? E eu gosto muito da frase de dizer que a gestão de estoque é o que vai garantir sempre o sucesso ou o fracasso do negócio. E aí, para as grandes companhias que já têm os processos de planejamento e de gestão de fluxo de caixa bem estruturados, aonde que vocês têm que mirar? No abastecimento de loja. Então, não adianta nada você fazer no total da companhia um bom planejamento e na hora de você executar e enviar para a loja, esses volumes serem empurrados, independente da performance de venda da loja. Porque eu planejei que eu ia mandar 10 modelos, eu vou mandar 10 6 meses depois, né? Mas e a venda da companhia, daquela loja? Como é que ficou? Ela tem capacidade de receber mais estoque do que ela tem hoje e vender na velocidade suficiente para que esse estoque não envelheça e você acabe demarcando isso dentro da loja e perdendo dinheiro? Então, a gente quase que tem que fazer uma gestão aqui no total companhia ou no total da loja. Então, imaginando você que tem 5, 10 lojas ou 15 lojas, por exemplo. Você planeja o seu estoque global, mas é importante entender localmente como é que ele está se comportando e garantir com que você envie exatamente na proporção e de acordo com o comportamento de venda daquele público, daquele cliente, para que você não tenha sobra de estoque em uma loja, falta em outra, ou que você se prive de comprar novos produtos porque você fez um envio para a loja de uma forma errada. Então, fazer esse balanceamento de estoque ele é absolutamente importante para garantir com que o seu fluxo de caixa seja saudável. E aí, legal, é um monte de teoria, né? E como é que a gente executa tudo isso? Então, eu planejei o meu estoque total, defini bons targets de venda, e agora eu entendo o comportamento de produto de cada uma das minhas categorias. A definição do mix, ela vai ter que ser absolutamente coerente com aquilo que você tinha definido lá atrás, mas você tem que ser muito mais ágil na identificação dessas mudanças de comportamento, né? Isso porque, se a gente olhar para dentro do mercado de moda hoje, muitas vezes os varejistas planejam com 1 ano de antecedência, 8 meses ou 9. E aí a gente sempre volta a pensar, né? Será que daqui a 1 ano eu vou realmente precisar desse volume e desse produto que eu estou oferecendo para o meu cliente ou que eu pensei? O quão rápido vocês conseguem ser na identificação dessas mudanças e fazer essa troca, seja numa carteira de pedidos ou realmente em acionar o seu fornecedor para produzir mais produtos para você conseguir receber e renovar o seu estoque. Então, a definição do mix ela é importante, mas mais importante do que ela é você ser rápido na gestão ali da coleção quando o produto entrar em voo de cruzeiro ali, vamos dizer, fala, poxa, o comportamento de venda desse produto que para mim foi uma aposta, não está sendo legal, e eu preciso rapidamente deixar de receber, por exemplo, mais do mesmo, e puxar aquilo para ser recebido do que o meu cliente está pedindo e que está gerando bem na loja. Garantir uma coleção com mínimo de sobreposição é absolutamente essencial, né, para você não ter a falsa sensação de variedade, né? Então, aquela coisa do cliente entrar, nossa, mas eu comprei 10 modelos, só que quando você olha para os modelos, eles são absolutamente semelhantes, né? Será que você numericamente
tem a sensação de que tem bons produtos, ou que tem um número ideal de produtos, mas quando você vai no qualitativo, você simplesmente tem produtos semelhantes, e aí a venda não acontece, fala, poxa, mas eu tenho um volume de estoque bom. Não, tudo bem, mas a qualidade dele, ela não está boa. E como é que a tecnologia consegue nos ajudar em questões como essa, né? Quando a gente vê os nossos clientes executando dentro, por exemplo, do nosso Fashion PLM, isso é muito fácil, porque a gente consegue olhar para os mapas de coleção, que hoje dentro das companhias estão ou em PowerPoints, ou colados na parede, ou dentro de um Excel, ou numa lista, numa tabela, você consegue olhar visualmente dentro de uma plataforma e entender os volumes que estão sendo desenvolvidos e saber o quanto um está sobrepondo o outro, seja aquele dentro desse ciclo de desenvolvimento novo, ou simplesmente um que já está na loja. Então, como é que eu olho para o estoque da companhia, olho para os volumes que eu tenho disponíveis e os produtos em si, falo, poxa, eu não posso colocar mais do mesmo, né? Então, quando a gente traz visualmente isso para uma ferramenta única, em que todos os times estão conectados, é muito mais fácil você evitar a sobreposição, e ao mesmo tempo, quando você identifica algum processo de mudança, você olhar para os produtos e conseguir direcioná-los de maneira mais efetiva. Bom, tem um mix de produto bacana, eu sei que ele não está tendo sobreposição e eu não estou enviando ou desenvolvendo mais do mesmo para a minha loja. Aí sim, né, a definição do volume ideal de compra, ela é absolutamente importante, e é um pouco do que eu falei ali no slide anterior. Cada tipo de produto vai ter uma performance diferente, né? E você fatalmente vai ter um mix de produtos que são aqueles que sempre tem, que seu cliente sempre entra na loja e você sempre oferece para ele, então ele espera encontrar isso dentro da sua loja. Ou, por exemplo, se você é um atacadista, você sabe que seu cliente B2B vai buscar até você aquele tipo de categoria, e tem outros que podem ser as novidades, as apostas, e eles vão ter volumes diferentes e apostas diferentes para que você consiga ter, no final, um giro bacana do estoque como um todo, né? E que mesmo aquele que é uma aposta super sensível, que você colocou um volume menor, mesmo que ele tenha um giro mais lento, aquele outro produto que estava bem planejado, que você já sabe que é o seu campeão de sucesso, ele vai conseguir neutralizar esse giro e trazer um bom resultado global para a coleção. Então, esse monitoramento da velocidade de venda de cada um dos produtos, ela é absolutamente importante para que vocês consigam tomar as ações corretivas rápidas e colocar esse produto que, porventura, não esteja performando como vocês imaginavam, dentro de uma curva ideal ali de venda. E aí eu volto com aquela frase, de novo, que a gestão do estoque, ela é a que vai garantir o sucesso ou o fracasso, né? Então, seja a gestão de estoque global, seja a gestão de estoque local, seja o que eu vou fazer com esse estoque que já está na companhia e aquele que está para chegar, né? Então, saber o que eu estou vendendo e como, aqueles que eu preciso fazer uma reposição rápida, ou aqueles que eu não posso mais receber, porque, de alguma forma, eu fiz uma aposta e ela não está performando como deveria. Bom, se eu estiver muito rápido aqui, vocês vão me parando e vão colocando perguntas para mim. Tudo bem até aqui? A etapa de planejamento? Para quem está comigo, dá um joinha aí, ótimo. Andressa, fala. Estava procurando joinha. Ah, então tá bom, então tá bom. Legal, e aí eu começo a trazer para vocês algumas reflexões, e queria que vocês podem abrir o microfone para a gente conversar, podem colocar no chat também. E dado tudo isso que nós vimos agora, né, de perspectiva histórica, o que seria bacana e ideal a gente fazer hoje, será que a gente realmente saiu da era da produção, aquela produção que falava do carro, você pode comprar qualquer carro desde que seja preto, para digital? A gente evoluiu no nosso modo de varejar? Ou de alguma forma a gente continua planejando com muita antecedência, ou nos abastecendo de estoques que estão na indústria, ou você mesmo que é indústria e tem o varejo também, você está resolvendo um problema que é do seu cliente, ou você está resolvendo um problema que é da indústria e da cadeia? Acho que esse é um primeiro ponto de reflexão. Por outro lado, eu pergunto, a gente está entregando para o cliente o que ele realmente quer, né, ou apenas oferecendo o que tem bom para hoje? Com que antecedência você planeja e realiza a compra das coleções, né? E aí a reflexão que fica aqui é, com quanto mais antecedência você fizer, mais a chance de você errar, né? Então a chance é grande, quanto mais anterior é a data do planejamento com a data do em estoque na loja, mais a chance de você ter erros e não conseguir replanejar isso. E aí, dado essa antecedência de planejamento, você tem velocidade hoje para conseguir mudar
a sua coleção, o ritmo de recebimento e de venda, olhando para o comportamento do cliente hoje? Como é que é isso dentro das empresas de vocês? Ou simplesmente, uma vez que vocês compraram, eu simplesmente mando para a loja e é assim que o barco tem que andar? E não adianta nada disso se a gente não responder a última pergunta, né? A cadeia está preparada para reagir ao que o cliente está precisando e demandando hoje? Como é que vocês estão se abastecendo de fornecedores que estão capazes, ou pelo menos têm um olhar para essa mudança? Ou você continua com aquele fornecedor que de alguma forma olha para a cadeia e fala, não, mas é a malha que eu tenho em estoque, é o que eu posso te oferecer. E aí você desesperado para compra, porque ou está planejando com uma antecedência muito curta, fala, cara, eu vou colocar na loja porque eu preciso ter um volume de estoque para vender, sem se preocupar com a qualidade dele. Se alguém quiser abrir o microfone e quiser conversar comigo sobre essas reflexões, eu vou ficar absolutamente feliz. Maicon, eu estou te vendo aqui, eu vou pedir para você falar. Eu sabia que você ia me chamar, estava só esperando, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, Vanessa, acho que um dos principais desafios, olhando para o cenário que a gente tem hoje, né, é como que a gente entende a necessidade do nosso cliente com velocidade suficiente para fazer a nossa cadeia reagir, né? Porque a gente sabe que hoje a nossa cadeia não é tão responsiva quanto a gente gostaria, né? E o nosso maior desafio é aquilo que é exatamente responder a todas essas perguntas que você colocou aí, né? Como que eu consigo mudar o meu plano e planejar a minha coleção de uma forma rápida o suficiente para a minha cadeia poder responder, né? E a gente sabe que esse tempo de resposta ele acaba não atendendo muitas vezes a necessidade do nosso cliente, né? E também muitas vezes não respondendo às mudanças que o nosso cliente tem em relação ao nosso comportamento, né? E nos últimos anos o que a gente tem acompanhado é, em função de diversos fatores econômicos, pandemia e tudo mais, o comportamento do cliente ele tem mudado muito rápido, né? E de uma maneira muito drástica, muitas vezes, né? Então, olhando para quem desenvolve uma coleção, quem planeja, né, uma coleção e quem gera um estoque, né, como que a gente consegue captar isso o mais rápido possível, né? E traduzir isso de alguma forma em algo que o cliente deseje mesmo, para a gente poder dar giro, poder dar velocidade, né, e poder ganhar dinheiro. Eu acho que o grande desafio do varejo hoje é como que a gente ganha dinheiro. Perfeito, né? Perfeito. E se você, ali pela sua experiência e vivência, né, pudesse me ajudar elencando onde você acha que estão os maiores pontos de fricção e dificuldade para que a gente consiga ter essa velocidade aí na mudança. A gente sabe que a cadeia é absolutamente fragilizada, então a gente tem um papel, e acho que aí o Molde tem e a gente veste essa camisa muito, né, da nossa responsabilidade de educar e levar conhecimento para a cadeia, para que eles mesmos se profissionalizem de uma forma diferente e consigam olhar para esse processo com a mesma preocupação que nós varejistas temos, né? Mas salvo a cadeia, você elencaria algum outro ponto que você acha que é crucial para essa virada de chave? Eu acho que, primeiro, a gente saber dado é algo crucial, né? Eu acho que a qualidade da informação com que a gente trabalha, principalmente quando a gente olha para planejamento, é algo extremamente crucial, né? Porque ela pode garantir ou não o sucesso daquilo que a gente está querendo levar para o nosso cliente. E eu vejo dado como tanto o dado daquilo que a gente tem interno de cadastro, de desenvolvimento de produto, de ficha técnica de produto, enfim, todo o dado relacionado ao produto, como também o dado do mercado, né? O que o meu cliente lá está respondendo em relação àquilo que eu estou levando para ele como informação. Então, quanto mais eficiente a gente for em relação à leitura desses dados e em traduzir esses dados no que realmente o cliente quer, eu acho que a gente ganha, né? E segundo como que a gente consegue encurtar os nossos processos em relação ao desenvolvimento, né? Do momento que eu planejei até o momento que o meu produto chega ou o meu fornecedor recebe a minha demanda, no caso do varejo, né, que não tem produção, como que eu consigo encurtar esse processo como um todo, né, sem perder a qualidade desse processo. Eu acho que são os dois principais desafios hoje, olhando para o meu cenário, né, Vanessa, e você conhece bem o meu cenário aqui, né? Eu acho que são os principais pontos que a gente tem hoje como desafios aí para
para tentar responder todas essas perguntas que você trouxe Legal. aqui. Tá? Não, eu imagino que os seus desafios, Maicon, são os desafios do mercado, né? Acho que muitos dos colegas que estão aqui hoje, quem quiser ajudar a gente aqui nessa conversa, mas eu sinto que a maioria dos varejistas, seja varejista, atacadista, qualquer pessoa que está hoje dentro do mercado de moda tem essas mesmas dores, né? E aí, quando a gente fala de dado, eu acho que não é nem só do mercado de moda, eu acho que é do mercado de uma forma geral, né? Porque a tecnologia trouxe dado para a gente. E o João, nosso CEO, ele costuma sempre trazer o exemplo, né, de falar que o dado é o novo petróleo. Mas não adianta nada você ter dado puro, porque com petróleo você não faz nada. O que você precisa é do combustível para que isso gere resultado diferente, né? E transformar petróleo em combustível é essa mineração de dados que a gente costuma dizer aqui. Então não adianta você ter um monte de números e você não saber o que fazer com eles, ou você perder muito tempo nessa mineração para chegar a uma conclusão. Né? Acho que o que a tecnologia vem para nos ajudar é justamente fazer essa mineração para o ser humano, né? Tirar ele do Excel, já conseguir traduzir esses elementos e trazer, seja via dashboards ou respostas responsivas em dashboards mais dinâmicos, né, em que você não tem que ir para um BI e tirar um relatório, mas como é que eu faço uma pergunta, por exemplo, no WhatsApp, e ele já traz uma resposta para mim, né, sem ter que eu ir a um computador gerar um relatório. Então, acho que essa tradução do dado é algo que vai ser essencial, porque acho que dado todo mundo tem hoje, acho que as pessoas só não estão sabendo, a gente não está conseguindo dar conta de gerenciar todos eles. E sobre o processo, a gente vai falar mais para frente aqui nos slides, né, que aí eu falo muito sobre no que a gente acredita, que o processo de digitalização como um todo, ele é essencial, né, porque não adianta nada você estar no digital, aqui com o dado, mas estar analógico dentro da sua operação, né, a velocidade que você vai ter para olhar o número vai ser grande, mas na hora de executar, você está ainda no seu Excel, mandando uma ficha, mandando um e-mail, e aí você não tem a velocidade para conseguir dar vazão àquele número, né. Ideia? Que bom ter você Olá, aqui. boa noite a todos. Voltando ali na questão do estoque, que tinha falado sobre a gestão de estoque, né, o quanto é importante fazer essa gestão de estoque, e que muitos não têm a ferramenta ou não têm a tecnologia adequada para isso, mas o quanto é importante olhar para isso, porque é algo que pode inviabilizar uma empresa em menos de um ano. Perfeito. E aí, gerando estoque antigo, né, e principalmente tratando de moda, estoque antigo é perecível, né, Perfeito. como um alimento. Se a gente não consegue fazer rodar ali naquela estação, na próxima estação ele já perde o valor, e aí, se não conseguir fazer um tratamento adequado, né, para aquela sobra, no fim a gente vai perdendo cada vez mais margem, né, estoque antigo alto sempre é relacionado a baixa margem. E aí acho que vem também um desafio né, nosso de conseguir mostrar para um varejo que vem historicamente sempre pensando que ter estoques altos é o que vai fazer vender mais. Perfeito. Então, acho que esse é um ponto importante, assim, porque é algo que veio muito enraizado, né? E aí, então, essa questão de mostrar o quanto isso não vai fazer vender mais, vai atrapalhar, ainda vai perder a margem, é um grande desafio aí para a gente trabalhar e trazendo a tecnologia para poder ajudar nisso. Não, maravilhoso, Déia, obrigada aí por você trazer esse ponto. Eu acho que essa questão do estoque alto eu não sei quem está aqui com a gente ainda vive, né? Para quem está no mercado de e-commerce, eu acredito que isso, que é 100% e-commerce, já não é tão latente, né? Mas para nós que já vivemos e vivenciamos ou na nossa história ou com os nossos clientes, né? As grandes lojas de 1.000 metros, como é difícil, né, você garantir, aí é o gerente da loja que está lá na ponta, olhando o cliente, ele quer ver a loja dele bonita, né, ele quer ter aquele sex appeal legal da coleção para fazer o cliente tomar decisão na hora, né, porque muitas vezes no mercado de moda é isso, eu não saio de casa para comprar uma calça jeans, né, eu estou andando em algum lugar, eu vejo algo bacana, ou sou impulsionada por alguma coisa na rede social, e eu compro por impulso ali, né, então, e o gerente de loja, então, tem muito disso, de querer ver essa configuração da loja super abastecida. E acho que esse negócio até quem trouxe esse assunto foi o Valquírio no podcast, o Valquírio, que foi diretor da Lupo, estava no nosso podcast também, e ele trouxe muito bem esse tema, né, de como as lojas estão cada vez mais reduzindo espaços físicos, né, elas vão ser mais assertivas na oferta desses produtos, e mais importante, né, com o estoque mais enxuto, a gente consegue ser mais ágil. Então, quando a gente fala de agilidade, de mudança de coleção ou de atender ao comportamento do cliente, ele também está relacionado não só à digitalização, que nem eu falei com o Maicon,
ou algum outro processo de análise de dados, mas ao volume de estoque que você tem na companhia, porque às vezes você capturou o dado, você consegue realmente desenvolver, mas, cara, não tem dinheiro para comprar. E aí você não tem dinheiro para comprar porque seu estoque está cheio, e você fala, cara, não tenho dinheiro, não consigo comprar. E aí a gestão de estoque sozinha, ela responde muitas coisas, né? Mas não adianta só, aí, né, Michael, não adianta só desenvolver produto, ter um bom analytics, né, um time de planejamento super parrudo, se na hora do vamos ver, assim, não tem dinheiro e eu não consigo, né? A gente tem a questão do estoque, eu vejo a questão do estoque como dois viés, né, Vanessa? A gente acaba utilizando o estoque muito para suprir as nossas ineficiências, seja de cadeia, seja de malha logística, seja do que for, né? Quem trabalha com loja física vive isso, né? E principalmente quem trabalha com redes mais nacionais, né? Que acaba abrangendo os extremos do país, né? Então o nosso estoque acaba suprindo muito das nossas ineficiências como processo como um todo, né? E também acaba suprindo muitas ineficiências do nosso desenvolvimento de coleção, né? Então a gente acaba apostando pouco onde a gente deveria apostar muito, apostando muito onde a gente deveria apostar pouco, né? Então o ponto do dado e da análise que eu trouxe antes vai muito ao encontro dessa questão, né? Quanto mais assertivo a gente for nas nossas decisões, nas nossas escolhas de coleção, né, mais fácil vai ser a gestão dos nossos estoques, né, e mais dinheiro a gente vai trazer para dentro de casa. Perfeito. E nessa das nossas ineficiências, né, não adianta a gente querer resolver tudo ao mesmo tempo, né, Michael? Eu acho que isso é um pouco da nossa filosofia quando a gente está junto com vocês ou qualquer cliente, né? Vamos fazer isso por partes, né? Como já dizia Jack. Não adianta você querer resolver o problema logístico, o problema de desenvolvimento de coleção, o problema do fornecedor, são vários, né? Vamos atacando por partes e matando uma por vez, né? Executa e vai para a próxima, porque quem também quer fazer tudo acaba não fazendo nada, né? Então, fazer isso particionado, e a gente vai entrar um pouco nesse assunto a partir de agora, é essencial para ter sucesso nessa jornada, porque vai ser uma jornada de transformação, né? Porque a indústria da moda ela é complexa, ela depende da cadeia, né? No Brasil, muitas vezes aqui a gente tem ineficiência de vários segmentos, né? Então, no caso da moda, muitos produtos acabam sendo importados por a gente não ter indústria local, então a gente precisa recorrer à importação. Como é que a gente consegue agrupar tudo isso, aglutinar numa coisa só e ir fatiando os nossos desafios e as nossas ineficiências e atacando uma delas ou por vez ou por fases, né? Muitas vezes a gente tenta fazer e resolver tudo ao mesmo tempo e acaba não conseguindo. E aí também... desculpa. Não tem problema. E aí também entra essa questão de como usar a tecnologia, né? O quão importante usar a tecnologia para acertar no desenvolvimento da coleção, porque trabalhando com estoque mais enxuto, a assertividade tem que ser muito maior. Então, ao invés de a gente ter 20 opções, vai passar a ter 10, mas dessas 10, elas têm que ser as melhores opções. Perfeito. Eu não tenho chance de errar, né, Déia? A gente não pode errar, porque muitas vezes isso que o Michael trouxe da ineficiência, ela fica escondida. Tudo bem se eu colocar um produto que não é tão bom, eu comprei uma pronta entrega para fechar um número, ou para usar uma lacuna que eu fiquei muito ali, mas, cara, ele né, girou mal, era melhor não ter comprado do que ter comprado naquele volume, e coloquei ele na loja e comprometeu o desempenho de um grupo de lojas ou de uma categoria como um todo, né? E aí, quando você fala de usar, né, a tecnologia para ajudar, tá aí a Shein, que abalou o varejo, e ela trouxe aí a perspectiva de que a gente pode fazer diferente, né? Quando eu falo da Shein, a gente sempre gosta de deixar muito apartado as questões, seja de governança, ESG, ou questões fiscais, a gente não está discutindo isso aqui, mas a gente está discutindo, sim, o modelo de negócio que eles usam, né? E eu trouxe aqui alguns dados importantes para vocês, para a gente até dar tempero aí nessa discussão. Aí, imagina só, né? A Shein foi uma empresa fundada em 2008, então ela já está na era digital, né? Ela já nasceu nativa digital praticamente, né? Ela é focada praticamente na exportação de roupas e acessórios para países fora da China. Então, vejam só, ela não começou localmente e depois se transformou global. Hoje ela exporta para mais de 220 países, trabalha com mais de 5 mil fábricas, que, lógico, favorece o tal do poder de barganha de eu conseguir preços mais baixos, porque eu consigo barganhar pelos meus volumes, afinal eu tenho clientes em 220 países diferentes. Mas toda a produção dela ainda é baseada ali na China, e ela se beneficia aí toda dessa questão de mão de obra mais barata, tal. Mas o mais importante está dentro desse quadro aqui, né? Que ele conta como é que dá para fazer diferente. Então, essa história do que eles chamam de real-time fashion, que é a moda em tempo real,
Como é que a Shein faz isso? Ela usa dados e inteligência artificial para prever tendências. Então, tudo que eu falei para vocês lá no começo, né, de pesquisa de tendência, então, às vezes eu vou para uma viagem, eu vou para concorrência. Qual é a tendência que a Shein usa? A Shein, isso não quer dizer que vale para todo mundo. A Shein usa o que o cliente quer. Então, o peso que ela dá para o comportamento do consumidor dentro das redes sociais, ele é muito maior do que, de repente, de algo que ela viu numa viagem um ano antes. Né? Então, ela tem o peso para ela, para o negócio dela, é maior nisso. Né? O que pode ser diferente para uma marca e está tudo bem. Né? A gente não precisa seguir exatamente o que a Shein faz, mas eu acho que o mindset delas é o que a gente tem que deixar aqui guardado e a gente levar para reflexão. Então, ela usa, sim, dados de inteligência artificial. Ela tem um robozinho, o crawler, que fica ali observando o comportamento do consumidor dentro das redes sociais. Ela consegue, com isso, fazer 500 lançamentos de produtos diferentes por dia. Ela tem um tempo ali de produção que, em média, vai de 3 a 7 dias. A cada 21 dias, ela gira o estoque. Né? E aí ela tem esse quarteto aí a favor dela. Então, ela usa inteligência artificial e dados para tomada de decisão. Ela tem a cadeia de suprimentos dela integrada no processo dela, que isso é legal. Lembra quando eu perguntei, e a cadeia? Como é que tá, né? A cadeia tá, você tá com o mindset lá na frente, mas seu fornecedor também. Então, ela trabalha com pessoas que pensam como ela. E ela tem, lógico, esse forte apelo ali no UX do aplicativo, então ela conversa com o cliente nas mídias sociais do jeito que é bacana e que conecta com essa geração mais jovem e faz um investimento bastante alto ali na atratividade e puxada aí do cliente de fidelização dele, né? Mi, vai lá, Mi, tô te esperando, gostei que você levantou a mão. Ah, não, agora você vai abrir o microfone e vai me ajudar. Ah, não foi. Mas fica à vontade, Milene, um beijo grande para você. A Mi foi do meu time ali de planejamento, ela está hoje na Dafit, e é muito bom ter ela aqui com a gente. Então, enfim, o que a Shein consegue, né? Essa moda em tempo real, ela tem um algoritmo proprietário dela que mapeia o que o cliente quer, ela consegue preço competitivo porque ela tem um bom poder de barganha e criou uma comunidade e um engajamento altíssimo na mídia social, que é o que conecta com essa geração aí mais nativa digital. Então, legal, não estamos aqui falando para todo mundo ser a Shein, não é isso, né? Não é para usar o mesmo modelo de negócio dela, mas o que a gente tem a aprender com tudo isso, né? É um modelo de negócio baseado em dados, ponto. Então, eles usam o dado para tomada de decisão. Eles têm uma velocidade altíssima de resposta à demanda do cliente. Isso tudo porque a cadeia está integrada. Então, eles trabalham com pessoas que pensam e querem estar no jogo como eles. Colocando o fornecedor conectado nisso, a chance de você conseguir ter dados e consegue integrar a cadeia, que é, no final, o calcanhar de Aquiles muito grande que a gente tem, a gente consegue ser absolutamente mais responsivo. Então, a Shein nos mostra que colocar o Analytics na frente do que seria tendência ou subjetivo não é importante, né? Ela dá um peso diferente para isso. E o que a tecnologia pode nos ajudar? Cada negócio pode dar um peso específico, ou para histórico, ou para tendência, ou para o comportamento do cliente na rede social, e tudo bem, né? Isso vai gerar um insight e um entendimento diferente. O importante é a gente saber. É importante a gente olhar para esse tripé mais analítico e a gente garantir, definir os pesos que a gente quer dar para cada um desses indicadores. Legal, e a gente falou um monte de coisa, um monte de teoria bonita, a gente sabe dos nossos desafios, por onde que a gente começa, né? Como é que a gente faz, ou se eu quero que a minha marca seja realmente mais responsiva, e eu quero que ela esteja à frente ali, consiga colocar na ponta do consumidor, seja no site ou na loja, aquilo que ele realmente precisa, por onde eu começo? Se eu fosse dar dicas para vocês, primeiro de tudo, comece digitalizando a sua operação, dê o primeiro passo dentro de casa. Não adianta você já querer conectar o seu fornecedor e exigir dele algo que nem você tem. Então, é importante você começar a digitalizar a operação em casa. Então, times envolvidos, se você é de uma empresa grande, né? Eu tenho times de estilo, times de marketing, times de compras, times de qualidade, engenharia de produto. Hoje, cada um, na maioria dos casos, trabalha em silos, com ferramentas próprias, com planilhas próprias, e essa informação fica difusa na companhia. Normalmente, os grandes magazines ou as grandes redes possuem um RP que vai centralizar o cadastro, ponto. Então, todo mundo, quando olha cadastro de fornecedor e produto, que é o final, depois que foi desenvolvido, tudo feito, quando vai comprar, tem um RP que centraliza cadastro. Como é que
digitalizo toda essa etapa anterior ao desenvolvimento, para que justamente a informação chegue rápida em todos esses times, para que todos consigam saber em tempo real o que está acontecendo com o produto, e mais do que isso, para que a gente consiga medir onde estão as nossas ineficiências, como o Michael disse aqui. Michael, parece até que eu combinei com você o discurso, mas essa história da ineficiência é muito disso, né? Então, onde está a ineficiência? Está, por exemplo, na etapa de pesquisa e desenvolvimento de produto. Eu tenho problemas de aprovação de amostras e de recebimento de peça piloto, então, ou, por exemplo, que fornecedores são aqueles que são os mais assertivos, e quando eu peço uma peça piloto e um desenvolvimento, na primeira ele acerta e eu aprovo, e eu consigo ir mais rápido no processo. Qual aquele fornecedor que, de repente, vai demandar mais da minha ajuda para que ele consiga melhorar a qualidade dele, né? E quando a gente tem esses processos mapeados e faseados dentro de uma plataforma, você consegue saber em quanto tempo, em média, um produto demora para ser aprovado, quanto tempo, em média, um produto demora para ser desenvolvido, para ser recebido, e fazer essas análises por fornecedor. E aí você consegue separar o joio do trigo, né? Não são todos os fornecedores que são ruins, não são todos os fornecedores que não conseguem aprovar ou fazer uma boa pilotagem. Você começa a separar e tratar esses erros mais individuais. E aí você vai matando um problema por vez, né? Então, ter essa operação digitalizada, com informação absolutamente disponível para todos em tempo real, e que seja possível de medir, aí sim a gente começa a falar de, ok, vamos mudar lá fora, né? Uma vez que eu identifiquei, então, os meus pontos fortes e fracos no processo, eu trato a causa, começo a dominar a preferência do meu cliente pelos números, que é esse ponto mesmo que a Andrea falou, né? Então eu tenho dado, né? Como é que eu minero esse dado, e esse dado, ou seja, por comportamento de rede social, o quanto ele clicou ou viu, a gente não está falando nem só de compra, né? Mas quantas vezes ele passou na minha rede social, ele deu um like num post, ele foi na rede social do concorrente, também deu um like no post. A gente consegue hoje, tem tecnologia para rastrear o comportamento do consumidor, dentro até da própria concorrência, né? Sempre falando de dados públicos, não somos hackers. A gente usa dado público para trazer informação e insight. Aí eu começo a dominar a preferência dos meus clientes, como a Shein faz. Aí sim, arrumei dentro de casa, entendi o meu cliente, como é que eu envolvo e divido essa responsabilidade com o meu fornecedor? Vanessa, a gente vai fazer com todos ao mesmo tempo? Não, certamente não. Vamos dar um passo, começa com aquele principal e mais parceiro, e aí a gente pilota, entende, e passa para o segundo, e passa para o terceiro. Vamos criar uma célula de produto, que essa vai ser uma célula de, vocês podem chamar de como vocês quiserem, o fast fashion, ou o fashion to market, o nome que vocês quiserem, velocidade rápida de desenvolvimento de produto, mas vamos tentar fazer, entender como é que esse fornecedor, e aonde que para o processo, e onde eu consigo ser mais veloz e replicar as boas práticas para outros fornecedores também. Uma vez que eu tenho minha operação digitalizada, eu conheço e tratei os pontos fortes e fracos do meu processo e do meu fornecedor também, e sei quais são as preferências do meu cliente, aí eu estou pronto para executar com velocidade. Então, não adianta nada eu querer exigir do meu fornecedor para que ele seja ágil, se eu não sou ágil in-house, dentro de casa. Então, eu organizo a minha casa, ajudo o fornecedor a organizar a casa dele, e aí sim, em parceria, a gente vai conseguir executar a coleção com a velocidade que a gente precisa para colocar o produto certo, e aí não é teoria, na hora certa e nos volumes mais adequados. Faz sentido isso para vocês? Manda um joinha, manda qualquer coisa aí. Legal. E aí, quando a gente fala de digitalizar a operação, mas Vanessa, como é que eu faço isso, né? Ok, passo número 1, digitalizo a minha operação. Se eu fosse resumir isso numa frase, abandone o Excel. Abandone. Vamos abandonar o Excel, né? E aí, quando a gente fala, e eu puxando um pouco para o nosso lado aqui no Emoji, falando do nosso Fashion PLM, um dos principais objetivos dele é abandonar o Excel e digitalizar o cadastro de produto. Então, não perca tempo com atividades operacionais. Transforme tudo numa base única e deixa com que o Fashion PLM ou qualquer outra plataforma faça integrações com seus RPs e com seus sistemas de cadastro. Se você é uma empresa pequena e não tem um RP próprio, a gente consegue transformar isso numa base de dados para vocês começarem a ter dados para analisar também. Então, uma vez que eu conectei todo mundo dentro de uma plataforma colaborativa, eu começo a criar uma base de dados unificada. Então, eu não tenho mais o Excel do time do estilo, o Excel do time de compras ou o Excel do time de qualidade. Não, todo mundo está falando da mesma coisa no mesmo lugar.
aí sim eu começo a organizar os meus processos e medir a eficiência de cada um deles, onde para, onde é mais rápido, onde eu sou mais veloz, onde trava mais, e começo a trato cada um dos pontos e começo a entender, porque aí quando a gente mede, a gente dá luz, a gente começa a medir, a gente começa a entender onde estão os gargalos, né? Muitas vezes a gente vai pensar em processos fora da companhia, mas muitas vezes o gargalo está dentro de casa. Uma vez que eu organizei, eu começo a medir. Aí sim, a gente consegue compartilhar informação em tempo real, né? Principalmente se a gente conseguir conectar o fornecedor no mesmo ambiente colaborativo, mais veloz ainda seremos, né? Não deixe nunca de acompanhar a execução da coleção, né? O planejado versus o realizado. Ele é importante? Ele é, mas mais do que só fazer o planejado e realizado, é entender como está acontecendo na loja, né? Então, como é que o meu cliente ele está respondendo a tudo isso? E será que eu consigo tomar medidas corretivas na velocidade correta para acionar a cadeia e garantir a renovação do meu estoque? Esse seria o próximo passo ideal. Então, percebi que tem um produto que não está indo bem, já vi que eu já tinha me programado para receber ele mais 4, 5 vezes. Como é que eu deixo o meu fornecedor preparado para falar, olha, lembra aquilo que estava programado com você? Não preciso mais. Agora eu preciso que você transforme no produto B, ou quero que você coloque uma estampa do tipo C, ou mude a cor, né? Porque as medidas corretivas podem ser de diversas origens. Eu acho que isso o mercado de moda traz de complexidade para a gente. Pode ser uma cor mal escolhida, ou pode ser uma modelagem que não deu certo, ou pode ser um volume de aposta de um produto que não foi legal. E a variedade é enorme. O que a gente precisa é ter o fornecedor com a gente para ele conseguir entender que aquilo não vai ser bom para ele, né? Porque se não vender nenhum produto dele, eu não vou receber mais e fica aquele ciclo da miséria, né? Então, como é que eu resolvo? Falo, não, tira, não posso receber mais isso e dou velocidade para a entrada de estoque de produtos que realmente vão garantir o giro adequado na minha companhia. E aí a gente resume tudo isso numa frase, né? Vamos começar fazendo o básico bem feito. Não é trazer processos da NASA, não é já conectar fornecedores e tentar mudar toda a cadeia, mas é começar dentro de casa e fazendo um básico bem feito. E aí a gente começa a transportar isso para a cadeia como um todo e conectando mais fornecedores e transformando esse mercado que a gente tanto gosta e tanto ama. Legal. Bom, antes de eu ir aqui para os meus finalmente, eu queria saber de vocês, porque agora a gente vai falar o que é a tecnologia, o que a gente já tem disponível para ajudar vocês. Eu queria que vocês trouxessem, se tem alguma dúvida ou se ficou algo que vocês tinham expectativa de ter ouvido até então e eu não abordei, fiquem super à vontade para abrir o microfone ou colocar no chat, que a gente abre o debate também. Será que não? Então eu vou seguir. Então a gente trouxe um monte de teoria, né? Mas o que a gente tem de mais atual para atender a todos esses requisitos, né? E a gente traz ferramentas e traz conceitos que a própria Shein, que estava ali no case rápido que eu trouxe para vocês, utiliza, né? E fala, poxa, Vanessa, isso é alguma coisa que está longe da realidade ou isso é absolutamente real? Não, ele é absolutamente real. E dentro daí, eu trago aí o molde como exemplo, claro, até para vocês entenderem que isso de fato é o sonho de consumo e que pode estar disponível para todo mundo, né? Primeiro de tudo, tem o nosso Fashion PLM, que é o YouFlow, né? Então, o nosso Fashion PLM é ele que garante a gestão integrada do ciclo de desenvolvimento e produção das coleções. É através dele que a gente consegue fazer exatamente aquilo que eu disse na teoria para vocês. Olhar para os processos, digitalizar a operação e medir as nossas eficiências e ineficiências. Então, é ele que vai dar clareza e vai ser a grande esteira por onde a gente vai percorrer para garantir o desenvolvimento de produto no tempo certo. Legal, eu tenho uma plataforma que garante a gestão do desenvolvimento, mas o que eu vou colocar lá dentro, né? Por isso que a gente tem e adora o nosso U-Metrics, né? É com inteligência de dados que a gente vai conseguir permitir com que vocês façam análises simplificadas e em tempo real, para justamente tomar a decisão de qual tipo de produto eu vou colocar na minha esteira do YouFlow para fazer um desenvolvimento bacana. Então, não adianta eu ter um bom gestor de processos se eu não consigo olhar para os dados e tomar decisões através dele, como a própria Andrea trouxe aqui no comentário dela. A U-Track traz ali para a gente uma cereja maior, né, que é um pouco do que a própria Shein faz. Imagina que a U-Track é um grande robô, é um crawler que é capaz de fazer a leitura de produtos que estão disponíveis nos sites, ou até mesmo comportamento de redes sociais da concorrência e da própria marca.
esse crawler consegue ler hoje até 273 atributos de produto. E talvez um assunto que a gente falou pouco aqui, e ele é absolutamente importante, é atributo, né? Então, como é que, né, eu falo, eu organizei a minha hierarquia de produto. Eu consegui olhar para as categorias e entender como elas vendem. Como é que eu consigo olhar mais profundamente? Porque uma coisa é falar, eu vendo bem camisa manga curta, ou eu vendo bem sapatilha. Não, mas tá, qual sapatilha? A sapatilha preta que tem um laço e tem um cetim em algum lugar. Eu vendo bem a camisa branca que tem gola V ou gola careca, que tem uma estampa de 12 cores e tem uma modelagem de comprimento de X centímetros. Esse tipo de atributo é o que vai trazer riqueza na tomada de decisão. A hierarquia mercadológica ela é importante para conseguir garantir um bom planejamento, num alto nível. Na hora que eu desdobro isso, eu preciso decidir o que comprar e quanto comprar, o que comprar mora em atributo. Porque você cada vez mais conseguir olhar e entender quais são os atributos relevantes para a venda e para o seu cliente, são eles que vão garantir o sucesso ali daquele produto que você vai colocar na loja, ou na próxima semana, no próximo mês, ou no próximo tempo. E esse crawler ele é capaz, para quem é só de e-commerce, que nem a Milene que estava aqui com a gente, ele é super interessante porque ele consegue justamente, inclusive, monitorar baixas e altas de preço, quantos produtos o seu concorrente lançou no site na última semana, com qual velocidade ele renova, produtos que saíram, faixas de preço que são mais relevantes, aqueles que tiveram a baixa de preço ou uma super oferta. Então, aqui a gente consegue fazer um mapeamento total dos dados, destrinchar ali o que acontece na concorrência, para você também entender como é que o seu concorrente está se comportando nesse mercado. E aí, uma vez que eu planejei legal, eu sei o que eu preciso desenvolver e eu consigo controlar o ciclo de desenvolvimento, a nossa plataforma, que é o Rocket, ela transforma o WhatsApp numa absoluta máquina de vendas. E aí você consegue potencializar a venda se comunicando, fazendo a comunicação direta com o nosso cliente, junto com o e-social, que potencializa super a venda e B2B, principalmente, gerando catálogos, comunicação personalizada, e a gente volta lá para aquele meu slide do começo da apresentação, né, que a gente falou do ciclo de desenvolvimento e da comunicação, né? Então, aqui a gente consegue atacar todos os lados. Eu consigo dar dados minerados para um bom planejamento, eu consigo traquear o que está acontecendo com a concorrência ou com o comportamento do meu cliente dentro do meu próprio site, do meu próprio Instagram, consigo colocar dentro da esteira de desenvolvimento com a velocidade necessária, conectando o meu fornecedor nesse mesmo fluxo e me comunico com ele de maneira assertiva, fazendo uma boa oferta de produto, seja para venda ou até uma comunicação em mídia social. Gustavo, obrigada aí. Ufa, falei bastante, mas é isso. E aí o meu recado para vocês, para a gente terminar a noite, é comece, de alguma forma. Mas o mais importante é transformar a sua forma de olhar e tocar o seu negócio. Mas faça isso você, antes que alguém ou algum concorrente o faça. E aí quando você olhar, o seu negócio já pode estar obsoleto. Eu acho que alguém tinha deixado algum recado aqui para mim. O Gustavo perguntou se existe alguma recomendação de RP para trabalhar em conjunto com a iMulti. Uau, nossa, hoje, não sei se o Gustavo está aqui ainda com a gente, né? Hoje a iMulti ela tem capacidade de fazer integração com praticamente todos os RPs que existem no mercado, dos grandes que a gente conhece, né? Então, nós somos muito fortes e atuantes com links, então nós temos clientes que atuam muito com links, mas o Michael, não tem como não citar, a gente está aqui, tem integrações com SAP também, então não temos restrição em relação a integrações com RPs, né? E a gente também trabalha com marcas que simplesmente não têm RPs e que elas precisam começar a tratar e ter uma base cadastral. O próprio Flow, ele consegue transformar essa plataforma, consegue transformar, na verdade, os produtos numa plataforma de base cadastral e tudo mais, né? Então, é importante a gente ter em mente que isso aqui não está disponível só para os gigantes, só para os grandes, né? Os pequenos a gente pega na mão e faz o negócio acontecer também. Isso é importante, porque se a gente olhar para o nosso mercado, 73% dele é absolutamente pulverizado. Os grandes, eles detêm um pedacinho muito pequeno da pirâmide e do market share, né? Então, a gente tem muita marca pequena e clientes pequenos que estão precisando de apoio, e mesmo sem RP, a gente consegue começar a entrar dentro desses processos e ajudá-los a digitalizarem e a ter um olhar diferente para o próprio negócio deles, né?
Super obrigada, Gustavo. A gente fica super à sua disposição se você quiser conversar mais e trocar alguma ideia. Alguém mais com alguma dúvida? Queriam aproveitar para colocar algum ponto que ficou faltando, ou que vocês sentiram que, putz, eu tive expectativa de entrar aqui e eu vi algo sobre esse assunto e acabou não sendo abordado? Eu acho que não, né? Bom, eu fico aí, permaneço aí absolutamente à disposição de vocês, através das redes sociais ou com contato dentro da própria Emoji. Agradeço super aí a paciência e a companhia de vocês nessa noite. Me estendi ali talvez 15 minutos a mais do que eu tinha combinado com a Paulinha, mas eu adorei, gostei muito. Paula, quero repetir já, hein? Mi, um beijo. Vamos sim. Galera, quem se inscreveu, a gente vai mandar o material e também a gravação da aula de hoje. Acho que é muito bacana passar para a equipe, para o pessoal, né? Porque a gente teve aqui vários aprendizados. E também nesse material e no contato que a gente vai fazer a partir de agora, a gente vai deixar algumas dicas de podcasts que a gente já gravou também com temas semelhantes, conteúdos que a gente tem, e caso vocês tenham dúvidas, enfim, a gente está acessível lá pelas nossas redes sociais, pelo nosso LinkedIn também. Obrigada, gente. Maicon, obrigada pela participação aí. Super bom fazer essa dupla com você. Adorei. Eu que agradeço, Van. Obrigado, Vanessa. Ítalo, obrigada, adorei. A gente precisa se falar. Vou te ligar. Liga, por favor, semana que vem, vou estar no escritório segunda-feira, a gente evolui aí na conversa, tá bom? Legal, tá bom. Obrigada aí por ter ficado aqui. Obrigada. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Tchau, boa noite. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigada. Oi, Laura. Será que ela queria fazer alguma pergunta ou foi sem querer? Era para assinar, tá bom, não tem problema. Até mais.